Olá pessoal, o objetivo dessa aula é esboçar o gráfico da função y igual a log de x na base 2, aquela mesma função que a gente construiu na aula anterior, só que de uma outra forma. Agora a gente vai usar a ideia de função inversa. Eu havia já comentado que a adição e subtração são operações inversas, né? Multiplicação e divisão são funções inversas. E a gente tem a potenciação e radiciação também são operações inversas. E por fim, log e exponencial também são operações inversas. E a gente pode pensar também que as funções são inversas. Então, a gente tem y igual a log x na base 2 e tem essa relação aqui, que é a mesma, né? O b base joga o y para cima e aí fica x. Tem como provar isso aqui, ó. É melhor escrever. Se eu tenho essa função e eu tenho essa aqui, elas são inversas. Por quê? Dá uma olhada nessa função aqui. Você lembra que essa função, vou até te fazer com outra cor, vou fazer com azul. Lembra que isso aqui, quando a gente transforma para exponencial, não fica b elevado ao y, né? Joga isso aqui para cima e o x cai, né? Não é? Não é isso? Então, isso aqui a gente pode transformar pela definição em b elevado a y igual a x. Lembra do que é função inversa? Lá no começo do ano, aula presencial, a gente viu que uma função inversa é quando a gente troca o x pelo y e o y pelo x. Então, repare que o y eu troquei aqui pelo x e o x eu troquei pelo y. Então, aqui ficou b elevado a x igual a y. Ou seja, essas duas aqui, ó, elas são inversas porque eu estou trocando o y pelo x e o x pelo y, tá? Então, quando a gente está trabalhando com isso, elas são inversas. E por que eu estou comentando e falando disso tudo? A gente tem como construir o gráfico dessa função aqui, tá? Que é a inversa, porque é exponencial. E a gente já viu como é que constrói gráfico de função exponencial. A gente pode construir essa função e depois, a partir dessa função, a gente pode encontrar de cara a outra, tá? A que a gente quer, a do logaritmo, tá? E eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Como se fosse um espelho, tá? A gente descobre uma e aí a gente espelha, né? Espelha e encontra a outra, tá bom? Então vamos lá. Então a gente não vai esboçar esse gráfico aqui direto. A gente vai esboçar esse, que é a inversa, e aí depois a gente vai espelhar e vai encontrar o que a gente quer. Então, a gente vai trabalhar com y igual a b elevado a x, tá? Y igual a b elevado a x, que eu vou fazer aqui embaixo. Y igual a b elevado a x, vou escrever até com outra cor. Y igual a b elevado a x. Até vou escrever aqui que essa aqui é a função inversa, tá bom? Então, a gente vai utilizar isso aqui. Como que a gente faz para construir gráfico de função exponencial? Aquele clássico, né? Chuta o valor de x e acha o valor de y, tá? Então, se o nosso x for zero, o que a gente faz? A gente vai ter y igual a... Gente, eu botei b elevado a x. No caso aqui, o nosso b é 2. Não sei para que eu coloquei b, gente. A nossa base aqui da questão que a gente quer resolver é 2, né? Fica 2, base é 2. Então, a nossa base aqui, que eu não escrevi, é 2. 2, 2, 2. Então, vou apagar aqui, ó. E vou colocar um 2zinho aqui meio perdido, tá, gente? Me desculpa aí a bagunça. 2 elevado a x. A gente vai trabalhar com a função y igual a 2 elevado a x. Daí, y igual a 2 elevado a x, a gente vai ter, se o x for 0, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1. Então, a gente já tem o pontinho x igual a 0 e o y igual a 1, tá? Vamos ir para mais, ó. Se o nosso x for 1, o que a gente faz?
y igual a 2 elevado ao x, que é 1. 2 elevado a 1, 2. Então, a gente tem x igual a 1 e o y igual a 2. Se o nosso x for 2, a gente vai ter y igual a 2 elevado a 2, que é 4. Então, x igual a 2, y igual a 4. Vou fazer o último aqui, ó. X igual a menos 1. Se o x for menos 1, a gente vai ter 2 elevado ao x, que é menos 1. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que fez no exercício no vídeo anterior. A gente lembra que aqui tem um dividido por 1, né? Coloca um parênteses. Para deixar isso aqui positivo, a gente troca 1 sobre 2, 2 sobre 1 é 1 sobre 2, que vai ficar elevado a 1, que é ele mesmo, né? 1 sobre 2 elevado a 1 dá ele mesmo. Então, a gente tem que ponto x igual a menos 1 e o y igual a meio, tá? Então, a gente vai marcar esses pontos lá no gráfico, tá? Então, a gente tem o ponto 0, 1, x é 0 e o y é 1. Então, a gente marca no y igual a 1. Vou fazer esse gráfico de outra cor, vou fazer de azul. Y igual a 1. X é 0, y é 1. Então, ficou nesse pontinho aqui. Vou fazer até de cor diferente azul, que a gente, na verdade, está construindo a inversa de azul. Depois a gente faz a nossa resposta final mesmo, o gráfico de preto mesmo. Temos o ponto x igual a 1 e y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. x1, y2 cai aqui mais ou menos, tá? x1, y2 cai aqui. Próximo, x igual a 2, y igual a 4. X igual a 2, y igual a 4. X igual a 2 e o y4 lá em cima. Vai cair mais ou menos aqui, gente. X é 2, y4. Por fim, x é menos 1 e o y é meio. X é menos 1, y é meio. X é menos 1, tá aqui. E o y é meio, que tá aqui, ó. Até vou marcar aqui, ó. Y meio, tá? X é menos 1, y é meio, que vai cair mais ou menos aqui, né, gente? Ótimo. Tá, agora a gente pode construir a função y igual a 2 elevado a x, tá? Aqui, de azul. Então, vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui, ó, com bastante calma, para não ficar zoado. Foi. Mais ou menos assim, tá? Uma função exponencial. E daí, professor? E daí que agora a gente construiu a função, vou até escrever aqui, y igual a 2 elevado a x. Essa é a função inversa. Para a gente descobrir, gente, agora a função que a gente quer é y igual a log de x na base 2. Y igual a log de x na base 2. O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Vocês acreditam que as funções inversas aqui, ó, de log exponencial, elas são espelhadas em relação a o quê? A reta x igual a y. Elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeiro, quadrantes ímpares. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante. Quando a gente pega, lembra da bissetriz? Pensa que como se fosse um ângulo, tá? Isso aqui, a bissetriz é que divide um ângulo, né? Em dois ângulos iguais. Então, se a gente pegar e construir uma bissetriz aqui, ó, uma bissetriz nos quadrantes ímpares, nesse aqui, o primeiro e o terceiro, eu vou até fazer aqui de pontilhado, tá? O que eu estou fazendo aqui de rosa é a nossa reta x igual a y, tá? Ou
a gente diz que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, sabendo disso, são espelhados essa função aqui, exponencial, e a logarítmica, elas são espelhados. Esse x igual a y aqui é o nosso espelho. Então, basta a gente pegar essa função e rebater para o lado de cá. Então, se ela está assim, aqui ela vai ficar do lado de cá assim, tá? Então, se ela passou aqui no 1, ela vai passar aqui nesse 1, tá? Como a gente tinha feito no exercício anterior, ela sempre passa, né? Log, né? A função logarítmica sempre passa no x igual a 1. Então, basta a gente ter o cuidado agora de espelhar isso aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Agora, eu vou descer para cá, para ficar decente. Né? E aqui eu vou jogar para lá agora. Pessoal, ficou aceitável aqui, tá? Olha, é para você ter essa ideia daqui, ó. Vou até girar aqui um pouco. Vou até ampliar, na verdade, a tela o zoom é o contrário. Vamos mais. Isso. Bom. Aqui, ó. Espelhado, tá bom, pessoal? Então, é só uma forma diferente de fazer para mencionar esse espelho. Vai que cai alguma questão algum dia, tá? Eu, particularmente, gosto mais do jeito anterior, né? De ficar chutando valores de y, achar os de x, mas você precisa dar uma olhada e saber que isso aqui existe. Por isso que eu coloquei para saber mais. Ok, pessoal? Até a próxima!